Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. E é com essa singela música que a gente começa o terceiro episódio hoje do podcast dos diretores, com os nossos amigos aí. Ao meu lado, o professor, diretor Sebastião Anselmo. Na técnica, hoje eu não vou falhar com ele, o nosso querido Enio. A gente lembrou do Enio no final da última vez, eu né, paguei velho? um vexa nos dois últimos episódios de não ter falado devidamente do Enio, que sem ele nada acontece. E Ele ele tá aqui. participou. Dá uma boa noite aí, né? Enio. Fala aí, Enio. Boa noite. Olha, falou deu A pra voz do ouvir. além. Qualquer coisa ele socorre a gente aqui, viu, Enio? E então nós estamos hoje aí sempre com aquelas parcerias que permitem com que o nosso podcast aconteça. Em primeiro lugar, vou agradecer a Deus e também, segundamente, para o nosso amigo Sandro Santos, da SG Informática Eletrônica, que... Sandro tá me devendo até hoje, eu vou cobrar ao vivo aqui. Olha Eu aí. já falei pra ele ir lá fazer o orçamento pra Orçamento você. de 3 anos de 3 duração. anos. Não. Mas é porque o seu serviço é grande, cara. Então já tá aí O Renato da Jota, Jota, Esse é salvando parceiro, aquela esse é velha parceiro. pendura. Abração. Renato, aquele abraço. Tá na Renato. Paraíba agora, hein? É Tá nada. nada. Tá na ó. Paraíba. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aí mais uma vez, hoje com nossos amigos Lafayette, diretor do CEMI. Lafayette Formiga, o parça da Elvia Paranaguá. Não, nem fala. E tá felizão porque o Fluminense empatou com um time que eu não sei nem falar o nome. Mamelote. Mamelote. E Lembrou Flá- nosso amigo Mamed. E Flávio Campos, diretor do Silvio do Gama. Prazer ter vocês aqui, gente. Prazer é todo nosso. Não é? Então aí, Tom, já vamos deixar ele se apresentar. Vamos deixar eles se apresentarem, fiquem à vontade, deem senhor é mais as suas velho da casa. credenciais aí, falem um pouco sobre vocês. Bom, eu sou Lafayette Formiga, né, diretor do CEMI do Gama. Estou aí na gestão já há um bom tempo. Sou professor da secretaria já há 32 anos. Né, Tem já tempo, hein, Lafayette? Bastante. 32 Mas não era anos. nem nascido. Já tá com o pé lá, hein? 32 Aposentadoria. anos, né? Comecei em Santa Maria, depois vim para o Gama, né? Já fui gestor de escola em Santa Maria, né? 308. Né? Criamos a Regional de Ensino de Santa Maria, também na minha época. Ah, é, Lafa? Fui um dos fundadores. Eu, Mauro Gleisso, que foi o primeiro coordenador regional de ensino, né? O Mário, que hoje ele está no INSS, auditor. Muito bom, hein? O Mário saiu da educação, foi para a Polícia Civil, depois está na auditoria aí do INSS. Né? Então nós três que criamos lá a Regional de Ensino de Santa Maria em 1995. Caraca, dessa eu não sabia não, Lafa. Essa é novidade pra Em 95 mim. eu tava na 8ª série. Não, deixa de mentir, Flávio. Não, E aí criamos a regional, eu fiquei lá um que o tempo. podcast é sério. E aí o cara vai e solta uma piada Aí dele. depois vim pro Gama, aí trabalhei no 103 à noite, na regional aqui do Gama. Você é professor de qual área, Matemática. Lafa? Matemática, Eu né? trabalhamos juntos, né? 2002, cara. Né? Aí Tem tempo em 2002. Pois é, eu e Tião lá no Seban. O Tião falou, né, no episódio passado do Arxias, né? Então, Antônio Bits. Foi um diretor que me inspirou, né? O cara é fantástico. Um diretor que, fora de série, então minha inspiração, assim, em gestão, eu venho lá dele. Né? Trabalhei também lá no Seban 12 anos, né, no Valparaíso. Vou pegar o gancho aí, eu falei do Axis, né, cara? E assim, um cara que é inspiração pra mim também. Foi um cara que eu trabalhei, gostava muito, ele tratava a gente muito bem, tratava a gente com respeito. Até pra chamar a atenção, ele... Daquele jeito que eu Sabia como fazia, né? chamar, né? Professor... Mas é o cara, abraço de novo pro Antônio Então, Bits Paxis. Então, para ter uma ideia, olha só, ele tem a escola particular e uma neta dele de consideração é aluna do CEMI. Olha só. Então, Então fez um ciclo e É, voltou lá. Isso prova que a as Terra histórias não é não é Então, plana. Não tem cantos. tá lá no Tem cantos. 3º ano, formando agora. Que excelente, hein?
2002, Lafayette, tem tempo pra 2002, caramba que a não, gente começou a só trabalhar na junto, educação né? ele está com 32 anos. Na educação, fundou com o Mauro Gleison, com o Mário, Eu a lembro- Regional de Eu Ensino lembro que o Lafayette 95. dava aula lá no CF10 e Isso. um dia eu passei lá pra atender lá o Ciência e Foco e tava lá o Lafa lá. Aí eu parei. Mas lá no CF10, para ter uma ideia, eu trabalhei com a turma de aceleração. Um ano todo. Correção de fluxo. Correção de Você fluxo. diz. Então, eu pegava os meninos, ó, era 1h da tarde e ia com a mesma turma até 6h da tarde. A mesma turma, de segunda a sexta. Por isso que eu passei lá, tava o Lafayette assim, ó. Mostra lá pra Mas, câmera como é que ele tava. O cabelo Não, dele era foi- preto Igual o ainda, Chico velho. Xavier, né? É, Ele o cabelo tava dele lá. era preto. Não, mas Aí foi- eu passei na porta, eu, Lafinha, tu tá aí. Ele veio assim, ó. Não, mas Velho Saba! não, Sei se foi- ele não lembra. Né? Como é que é isso? A Globo não mostra. Isso ele não lembra. Aí, aí antes do CF10 eu fui vice-diretor do CF12, que é o CEMI hoje, né? Aí Teve uma mudança de CF12 para CEMI? Não, aí o CF12 na época, o ensino fundamental no Gama estava, com a criação de Santa Maria, estava quase acabando fundamental. Por exemplo, no CF12 só tinha aula de manhã e no CF10 só tinha aula à tarde. Aí a própria, né, secretaria falou, pô, tô com duas escolas pagando um bocado de professor, né, pagando. Então, aí o que eles fizeram? Fecharam o CF12 e todo mundo que era do CF12 foi pro CF10. Né? Então, aí eu trabalhei lá 3 anos. Isso foi no mesmo ano que fizeram isso com o CF15, que passaram. Isso. Ou era normal, passou pro Não, CF3? foi antes. Não, foi antes. Escola Não. normal Não, a escola normal acabou antes. acabou Né? antes. Ah, Aí eu fui pro CF10, né? Aí foi na época do governo Arruda, né? Que o Jailton me chamou para ser supervisor lá no PAN. Né? Aí eu fui Jailton Lacerda? É. Um abraço. Um beijo pra você, Jailton. Jailton, meu Não, e companheiro. detalhe, o Lafayette ia de bicicleta. É, rapaz, Encontrei rapaz, com eu não ele, tinha mas barriga. eu falei fiquei assim, Lafa, fininho. aí essa do Globo não mostra. Eu falei assim, Lafa, as eu pernas do fiquei, Lafa. você viu o não. Lafa, né? Eu falei assim, Só aqui. pô, Lafa, tu secou pra caramba, velho. Aí ele, pô, tô trabalhando no PAN, tô indo de bicicleta, que é perto de casa. Eu, Rapaz, ó, atleta Lafayette, velho, então, quem aí diria. perdi hein? a barriga nesse tempo. Ficou só o pitel. Aí fiquei O lá cara no tava PAN magrelo, também. velho. Aí lá do PAN, eu sempre, né, os meninos lá no tempo era 8ª série, 9º ano, sempre falava do CEMI, né? CEMI, poxa, professor, acho que eu vou estudar no CEMI o ano que vem. Eu falei, poxa. Aí a Débora, eu era supervisor lá, e a Débora também, né? A Débora falou, não, lá, o Luiz Cláudio, meu marido, trabalha lá no CEMI e tal. Eu falei, poxa, bacana, quero conhecer lá depois. Aí foi justamente no ano lá que mudou aquela de escolas com poucos alunos, tiraram os supervisores tudo, né? Então aí eu dancei lá no CFPAN. Mas eu ia ficar como coordenador lá. Até hoje tá Ai. indo pra lá de bicicleta. Não, aí foi na época, né, que assumiu lá a direção, o Ariomar e o Luiz Cláudio. Aí me convidaram para ser supervisor administrativo, Olha. né? Porque eles falaram, pô, a gente vai assumir, a gente não sabe nada de recursos, nada. E a Débora até me chamou na casa dela e falou, vocês querem assumir? Aí eles falaram, não, a gente quer. Não, então eu vou arrumar uma pessoa certa para ajudar vocês. Aí me ligou. Mas Você tava no mercado. É, que ano que você Tava foi indo- criado, Lafa? o CEMI foi criado em 2007. Né? 2007. Começou lá no... CF8? Não, saiu de 8, na verdade. que era agora sai de CF2, né? Antes. Aí eles foram criados primeiro lá. Era um Mas pavilhãozinho que tinha Então, mas lá, quando né? eu fui pro CEMI, já era Naquela estrutura lá. já era na estrutura aqui. Né? Ó, daqui 2 anos você tem que fazer uma super festa, hein? Então, Tem que ter um 18ão, bolo, um é. bolo. Não, 18 esse ano. Daqui É, 2 anos, então. né?
você já vai fazer 20 anos. 2007 que ele começou Então, mesmo. 2027 faz 20 anos. Eu lembro Esse ano pode fazer quando também era lá uma festa de esse 18 ano, anos, é. né? De maioridade. Maior, hein? Aí eu fui lá, já pode tirar a em carteira. 2011, eu fui para ser o supervisor administrativo. Aí na Desvio- semana... já no desvio de Não, função. mas na época na podia. Na época podia. Mas aí na semana da minha nomeação, aí chega lá o decreto que supervisor administrativo só poderia ser na Administrativo. carreira administrativa. Teve a reviravolta. Aí teve a reviravolta, né? Aí o que que aconteceu? Aí o Luiz Cláudio ele falou, pô, Laf, e agora? Eu falei, cara, eu vim aí para ajudar vocês. Aí me dá a modulação aqui. Aí deixa eu ver onde eu me encaixo. Aí vi lá, tinha um coordenador de estágio. Eu ia procurar fazer café pros Não. professores. Tem como eu ficar fazendo café aqui pros Aí eu fui ser professores? coordenador de públicas. estágio, então eu fui ser coordenador de estágio. E aí eu falei, ó, vou, né? Aí convidei a Luciene, que estava na mecanografia, vamos ser minha supervisora administrativa. Ela falou, não, Lafa, eu não quero não, mas convida a Rô, que ela tá lá na limpeza, na escola classe 10. E ela quer sair da limpeza, quer ir pro... Aí fui lá, ela trabalhou comigo, na Era época... no tempo que ainda não era terceirizado. Não era terceirizada. Tava acabando. Era de Tava carreira acabando, ainda. tava acabando. Aí ela, né, aí eu fui lá com ela, convidei, ela falou, mas não sei nada. Eu falei, não, eu quero que você vá pra lá que eu vou te ensinar tudo. E a Rô aposentou semana passada Parabéns, Rô. e foi minha Vamos chegar lá um supervisora. É, Então quem foi, sabe? foi minha supervisora, né, desde 2011. Aí eu ensinei tudo pra ela, né, e agora eu tô esperando a nomeação do meu Márcio aí, monitor. Tá difícil, mas vai sair. Vai sair. Ele vai É ser uma meu próximo reuniãozinha. administrativo. É uma reuniãozinha que você der em um telefonema, sai. Manda mensagem pra É. chefe. aí, ó. Você tem um contato aí falando que eu trabalhei com o Lafayette, eu achava massa, que eu passava de frente à sala do Lafinha lá no Seban, e ele tava de cadeira em cadeira ensinando os meninos. Pois O Lafinha desse jeito, ele chegava, ó bicho, essa PG tu vai fazer bem assim, ia lá, na paciência, e quando ele chegava no último primeiro, tá certo, Lafayette! Vai ser Eu assim, tenho um né? grupo até hoje com ex-alunos lá do Seban, até Que hoje. delícia. Moleque tudo bem de vida. Pô, A que gente tá bem de bacana, vida. né? A gente tá bem de vida. A gente Ô, hoje. A gente também, graças a Deus. A gente hoje conseguiu ficar bem de vida. Beleza aí. Um mês repor no sábado. Good evening, Mr. Flávio. Olha Flávio aí. Campos. Flávio. Fiquei até sem reação agora. Flávio Woods. Não, Bonsoir. Aí você entrou. Bonsoir. Pra quem não monsieur. sabe, o Tom é aluno do CIL de francês. Tu não deu a advertência que ele tava sem uniforme? Tomou. A Chiquinha Foi. toma advertência, ele também Eu tomou. entrei lá na fila pra pegar a liberação. Dá mole não, Eu irmão. comprei o uniforme lá do meu filho. Eu comprei lá também, que eu não queria ficar Mas tá perdendo certo, tempo lá tem na que entrar de fila. uniforme. Flávio, pode explicar essa questão logo aí? Que tem um processo SEI que libera o SILG pra te fazer essa Tem questão. sim. Explica aí pro pessoal, vai que evita aí umas 2 ouvidorias. Mas quantas? Pelo menos 2. Ah, bom demais. Não, quando eu Então, fiz a matrícula do Dalé, ele falou assim, ó, tchau, tem que pagar Tem uma que- camisa, 50 conto. Gente, Não fala não, pô. eu quero Falou. eu quero ver onde que você vai arrumar uma escola onde você, cara, você chega bem, tem os professores, capacidade, a sala é bacana, não tá perdendo em nada para a escola particular, pelo contrário, Tá bem melhor. põe no chinelo várias escolas particulares. Você não poder contribuir com R$50 numa camisa, que é 45 e tal, tudo legalizadinho. O diretor é um cara que se entrega lá, na época da pandemia, perdeu um pulmão lá, pintando a escola, refazendo o piso. refazendo o piso. Então, assim, é muita... Tá, quem não tem, aí você ainda pode usar o próprio uniforme da escola, caso tenha condição, o aluno usa, é mais para... Explica aí, Flávio. Eu não tinha pensado em falar isso não, porque é um tema bastante polêmico, mas a gente pode colocar aqui. Bom, me apresentar, eu sou Flávio, né? Professor de inglês há 24 anos. Sou oriundo da escola particular, trabalhei com esse cidadão aqui. Na época o apelido dele não era Tião, era Sabá. Sabá, hein? Fino, igual um palito. Cabeludo. Cabeludo. Trabalhamos juntos no Compacto, 2005, né, cara? 2003. Eita, tudo isso? Lá no Compacto foi 2003.
Aí você falando de diretores, né? Aí eu já me lembrei do nosso amigo Agenor. Abraço, professor Agenor. A gente não tá no. Como é que é o nome escolhido? No Vitória? Vitória. Tá no Não, Vitória eu acho que ele ainda? saiu. Eu acho que hoje ele se aposentou. Depois eu ligo pra ele e pergunto. Eu vou até tirar essa dúvida depois. Me ensinou muito. Zezé. Professor Alan, nosso coordenador. Cara, o Alan era gente boa. O cara Trabalhei te batia que você sorrindo. que Você você agradecia que você no agradecia final, né? a surra que você levou depois. Que legal. Foi o cara que eu me inspirei bastante também. Professor Alan, professor Agenor, beijo pra vocês no coração. Então trabalhei com esse cidadão aqui muitos anos. Sou oriundo da escola particular e estou na secretaria desde 2012. 12 de julho de 2012. Fui para Santa Maria, trabalhei no 316 com Claudinei. Claudinei era o diretor de lá. Abraço, Claudinei. E aí conheci o Wigney, diretor então do CF1. E numa conversa assim, ele falou assim, a gente estava A gente precisa trazer o Wigney aqui. a gente tava nesse num podcast. jantar de casais, comendo pizza. Aí eu fui apresentado para ele e ele olhou assim, pô, gostei de você. Você quer ser meu coordenador? Assim, já Desse sacou jeito. já. Para ser coordenador disciplinar, porque a escola tava Ele bagunçada. e o Oswaldo. Eu e o Oswaldo. Lembra do que o Oswaldo falou aqui da treta? Caramba, Ele e o Oswaldo. Esse homem, Aí- o Wigney, ele enxerga ouro, né? Tava na Santa Maria, o Wigney falou assim, faz o remanejamento que o resto eu faço. Eu fui devolvido 8 vezes. Aí ele batia, finada Leila devolvia. Não tem carência, não tem professor, devolve. Aí conversou com ela, quebrou minha carga para 2020, eu sou 2020 até hoje, e não mudo para a jornada ampliada de jeito nenhum. E fui para o CF1, fui coordenador disciplinar lá por 6 anos, se não me engano. E fui depois trabalhar, Foi uma trajetória, né? fui para a Unieb, e da Unieb eu fui para o CIL. Mas eu já era contrato temporário no CIL. Quando eu fui para a secretaria, quem me obrigou, inclusive, foi minha esposa. Beijo, meu amor. Ela falou, não, Agradece aí. precisamos de estabilidade, porque no colégio particular é assim, você é o É. melhor professor hoje, amanhã eu contrato um para pagar mais barato e você Com se vira para certeza. arrumar outro emprego depois. A gente sofre essa pressão. É. Essa pressão. E aí, ela que fez minha inscrição no concurso, Nossa, aí eu passei, fui chamado em 2010, 3 horas depois eu fui desconvocado, e aí só fui chamado em 2012. E aí, fui para a Unieb, trabalhando de 2013 a 2017 como contrato temporário no CIL. Na No Unieb período eu fui da noite, fui coordenador intermediário do CIL, da EJA e do ensino médio noturno, inclusive eu era o coordenador aqui do Com CIL. o Ari no noturno. O Ari entrou no meu lugar. Ah, você não trabalhou com o Ari, não? Não, o Ari entrou no meu lugar. Ah, que Ariano. que Ariano. Ele entrou no meu lugar e todo dia ele tava lá no CIL. Como é que faz isso? Brincadeira, Ari. Ari velho foi diretor lá no Engenho das Engenho das Lajes, Lajes, é. botou. Fui lá várias vezes conversar com ele no noturno também, com ele, com a Cida. E não teve eleição no CIL em 2020, não teve chapa, e a Cássia me convidou. Já sabia que eu trabalhava lá, já era professor de contrato, era coordenador intermediário, e a Cássia me fez o convite. Aceitei, fiquei lá esses 4 anos e aí participei da minha primeira eleição, chapa única também, e permaneço lá, eu e Camila, na direção. Muito bom, hein? Então, para você, a direção veio através de convite. Através você de convite. Nunca tinha pensado, nunca tinha... Então, quando eu Porque quando você eu já fui- trabalhava lá no CILG, você não pensava assim, pô, eu acho que se um dia eu vim a pegar a gestão, eu posso ajudar. Eu já tinha sido convidado para ser diretor de uma escola particular. Né? O diretor dessa época lá disse que eu tinha esse perfil. Quando eu entrei na secretaria, o meu foco sempre foi CIL ou CEMI. Bem Conversa, já bem- começa, bem já faz específico, all né? network, all Foi network. bem específico. Brainstorms, Insiders. CIL ou CEMI. E aí veio a oportunidade E a de... gente tem essa parceria, os filhos estudam lá. Mas, ó, vamos deixar isso claro. Meus filhos estudam e estudaram no CEMI, mas foram através De sorteio, de de, sorteio, prova. para depois não falar que teve... Não, né? mas, Não. mas as Teve escolas, não? as escolas, Não, as teve escolas de vocês são de natureza especial. Exatamente. Elas não são uma escola igual ao 102, ao 76. Elas são de natureza especial. Aí não tem é? um processo seletivo. Tem um processo seletivo para entrar.
Agora agora é o sorteio, né, Lafa? É um sorteio, Na época é era tudo pela prova, Secretaria de Educação, tudo. Porque o pessoal acha que é fácil, auditado assim, pelo me arruma Ministério vaga aí, Público, pronto, né? Então tudo, Eu, nesse tempo todinho não entrou nenhum assim que, tava lá no rabo da fila e entrou, não. E aí o pessoal, né, é tudo lá, a Fatinha, minha secretária, tá lá, prova tudinho, né, toda a listagem. É né? interessante falar isso daí, Lafa, muito bom que agora é mesmo. pro sorteio. Por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem. Tem gente que fica assim, ó, tu já deve ter ouvido uma piada dessa, desse jeito assim. Pô, vê lá se consegue uma vaga pra mim lá no CMI. Eu não consigo, gente. Se eu falar pra você que a cada período de sorteio, porque o meu é semestral, se eu recebesse R$1 por pedido, Sem dúvida. ou se eu recebesse um voto por pedido, eu era rico e era eleito. Pô, eu pedi e você não me deu. Pois é. Ainda Aí, ó, prova. me cobrou R$50. Ó, na mentira. camisa. Então, aí Não, voltando tô ao assunto, brincando, a gente do fez o uniforme, sorteio. né? Por sermos uma escola de natureza especial, não temos uniforme. Porque além de ser natureza especial, nós somos de caráter não obrigatório e complementar. Então a Secretaria de Educação entendeu, quando eles começaram a fazer o fornecimento de uniforme para as escolas regulares, que o CIU não ia ser contemplado. Por isso que nós temos autorização para venda. Antes a venda era feita dentro da escola. Agora não pode ser mais. Então eu posso fazer a venda desde que seja no comércio local. Rodeio Gama, uma única loja se interessou. E que por coincidência é perto da escola. Recebo, já respondi, perdi as contas de quantas ouvidorias, mais de 20. Corregedoria já vem assim, não vem uma. Mas- Vem já o compilado de 10 Tá de uma chegando vez. desse jeito agora. Tá. É. Só que porque o que eu- a comunidade não entende? eu gostaria, e eu não vou explicar isso não. A comunidade não entende o seguinte: nós somos uma escola pública, então eles acham que tudo tem que ser público. E porque o aparelho, a máquina é pública, eu posso fazer do jeito que eu quero. E não é assim. Eu recebo gente assim, ó. Eu sou servidor público. Eu falei, ó, sua carteira aqui não serve porque a gente não tem carteirinha. A gente tem uniforme. Atualmente, o único dispositivo legal que o CIU tem é o uniforme escolar. Me foi negado catraca, me foi negado carteirinha. Eu não tenho condição de fazer uma carteirinha para cada aluno porque eu tenho 6.000 alunos. A média das escolas que tem carteirinha é de 20% que esquece, que perde todo dia. Como é que eu vou fazer o controle de 20% de 6.000 por dia? A minha portaria ia ficar inviável. Então, o único dispositivo legal que eu tenho via SEI é uniforme. E é para todo mundo. Então, se o meu aluno da rede pública ele usa uniforme dentro do CIU, o que diferencia da comunidade? Nada. Tem gente que fala assim, mas eu sou adulto, o uniforme só serve para quem é adolescente. Não. O uniforme serve para quem é estudante do CIU. Que a pessoa esquece assim, quando eu vou lá no site fazer a minha inscrição, o meu cadastro, quando você clica lá em Aceitar e aceitar os aceita termos, lá está falando que você tem que seguir o regimento. E o regimento é claro que uma das funções nossas como diretor é cobrar o correto uso do uniforme escolar. É artigo, tá lá. Qual é a função do aluno? Uma das obrigações do aluno, fazer o uso correto do uniforme escolar. Isso é para todo aluno, não diferencia se eu tenho um aluno de sexto ano com 10 anos de idade ou a senhorinha de 75 anos que vai assistir a aula todo dia. E vale o alerta para você que está baixando coisa, que está querendo fazer inscrição, clica lá no aceita os termos E não leu. E não lê. Eu E estou não pensando, leu. inclusive, no ato da matrícula, eu imprimi um termozinho, né? Dizendo que li, Mas, entendi, compreendi. Para você ter uma ideia, para matricular no CEMI, o aluno só matricula. Tive que ir lá assistir uma palestra, mesmo conhecendo o esquema, tive que ir lá assistir uma porque a palestra. gente explica, o CEMI é integral, integrado, profissional, bilíngue em alemão, né? Eu sei falar alemão. Fala aí, dá uma palhinha. Gotteskein. Guten Tag. Gotteskein. Gotteskein. Chuva. Kaiser. Então aí a gente explica tudo isso, ó. Se o aluno tem que almoçar na escola, entendeu? Né, o almoço O pai não pode levar comida na hora do almoço. não pode, ele tem que comer a comida que se ele não pode comer a comida, então ele traga de casa, nós disponibilizamos 2 geladeiras para eles guardarem, tem micro-ondas, né?
Mas aí tem as normas, então por isso que a gente faz essa reunião para depois o pai não... E aí eu vou abrir meu coração para vocês agora. Professores... Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que trabalham no Gama e são alunos do CIO. Lá vocês não são professores. Vocês são alunos. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou da secretaria, eu vou entrar do jeito que eu quero. Não. Eu escuto isso. Ah, eu sou advogado da OAB. Não, aqui você é aluno. O Flávio, quando a gente estava naquela discussão do grupo do uniforme que a gente falou e tal, eu fico pensando assim, pô, cara, eu sou professor, eu vou lá e cobro o uniforme do meu aluno, eu vou lá e cobro o posicionamento do meu aluno, e de repente eu faço o contrário. Não serve pra mim, né? É complicado você fazer isso, porque você imagina só, eu tenho toda uma postura, e quando chega lá eu não tenho que obedecer essa postura, é difícil. É igual a questão do CEMI. Como são escolas de natureza especial, tem essas especificidades. Então assim, cara, e a gente tem que obedecer às especificidades. Não tem jeito. O uniforme ele é obrigatório em todas as escolas. O CIO é uma escola. Acabou, não tem pra onde cara correr, você entendeu? Ô, Flávio, o Enio, ele tá querendo fazer agora japonês lá no SILG, tá ali. Como é que ele pode fazer, sendo ele comunidade para participar? Então, nós tínhamos o cronograma, que a sede liberou, mas por conta da greve, esse cronograma ele vai ser mudado, né? Então, não tem nem data prevista ainda. A greve acabou. A greve acabou. Não sei se eu dou... Olha a minha cara, a greve acabou. Eu não sei se eu dou graças a Deus por isso ou não, pelo que aconteceu, mas é outro assunto. Então o cronograma vai ser revisto. Então quem quiser ser estudante do CIO Gama vai ter um período de inscrição no site. Você coloca lá até 4 opções e você é sorteado. Necessariamente é sorteado na sua primeira opção? Não. Você é sorteado em qualquer uma das opções. Quem faz o sorteio não é o CIO. O CIO não tem responsabilidade nenhuma. Olha só. Eu só recebo lista pronta de quem foi contemplado. Acesso e educar. Aí eu tenho acesso de quem é contemplado e quem não foi contemplado. Então nem adianta. Ponto final. Chegar lá no Flávio e falar, não Flávio, tem. queria tanto fazer espanhol. Eu recebo mensagem. Tem gente, você vai falar, tem gente que sorte. passa na rua e nem bom dia dá. Mas na época da eleição, na época da inscrição, oi amigo, arruma uma vaga pra mim. Não tem como, gente. Olha só, eu já respondi Tribunal de Contas querendo nome e CPF de quem foi contemplado e de quem foi matriculado para eles baterem para saber se ninguém entrou sem ser pelo sorteio. É claro que, diferente do CEMI, eu tenho a sobra das vagas. Passou o período de inscrição, aquilo que sobrou não existe segunda chamada para a comunidade. Então eu tenho primeira chamada para a rede pública, eu tenho segunda chamada da rede pública, passou esse período, vem a chamada única para a comunidade. Passou esse período de chamada única da comunidade, muita gente, eu não estou em Brasília, não consigo ir na escola agora. Perdeu. Não tem segunda chamada, não tem como enviar a documentação via e-mail, é presencial. Certo. Aí tem a sobra das vagas. Aí sim, essa sobra das vagas a gente chama de vaga de balcão. Como é que funciona? Antigamente o pessoal dormia na fila. Eu sou oriundo do CIO de chegar 2 horas da manhã e dormir na fila, literalmente. Fazendo fogueira naquele frio miserável. E hoje você é diretor, sai de lá 2 horas da manhã trabalhando. Funcionou aqui no 102, né, antigamente. O CIO foi criado aqui no 102, né? Setorial de Línguas. Eu estudei no CIO aqui no 102. Lá no último pavilhão. Mas você estudou aqui no 102, né, lá? Eu estudei aqui no 102. E deu aula no 102, não, brincadeira. Não, dei aula não. E aí, quando tem a sobra das vagas, antigamente o pessoal dormia na fila, pegava senha, e eu falava, só tem 5 vagas para inglês. Os 5 primeiros da fila são em inglês? São. Gente, os 5 primeiros da fila já estão aqui. Por questão de segurança, desde a pandemia, primeiro por conta da pandemia, depois por questão de segurança, a gente faz via preenchimento de formulário. O que o formulário do Google me dá? Hora, minuto e segundo de quem preencheu. Você sabia que a minha esposa foi assim que ela conseguiu a vaga? Ela abriu lá, ela falou, essa vaga é minha. Já estava com os documentos todos lá,
Essa certinho, é a dica. Já ter tudo pronto, tudo pronto. todos os PDFs que a gente Ficou? pede, preenche, bota os PDFs. Foi aberta a encaminha. largada, ela... Aí tem gente que fala assim, esse Google Forms foi manipulado. Se você preencheu, eu não consigo mudar a tua hora. Tem como. Tá lá. Então a gente deixa lá pronto, quando a pessoa chega lá questionando, eu abro e mostro pra ela, você preencheu, normalmente eu abro 10 horas da manhã. E no dia anterior eu aviso, amanhã vai ser aberto o formulário, tá lá no link da bio, às 10 horas da manhã. Você leva 30 segundos, 40 segundos, dependendo da sua internet. E aí o que manda é a sua internet, não é a minha, para preencher. Então tem gente que preenche 10 horas e 40 segundos está pronto. Aí o cara que vai preencher 8 horas da noite, Perdeu, ele fala tal, assim, mas eu não consegui porque... Aí não é responsabilidade da escola. Mas o bom da vida é que no outro semestre vai ter de novo a sempre oportunidade. sempre tem. Tá melhor do que o SEMI, porque o SEMI é só uma vez por ano, né, Lafa? Meu filho, se eu não me engano, no SEMI foi a 4ª chamada que ele... A Maria Clara foi na 4ª chamada e o Bruno foi na 2ª. Mas estava lá classificado. Conta aí um pouquinho pra ele. Vamos falar pra ele contar um pouquinho aí desse sorteio Então, lá no aí- SEMI? Só pra gente fazer uma comparação com o Silvio. Então, também é igual ao do Flávio, né? É um processo seletivo que é feito pela Secretaria de Educação para as escolas técnicas, né? Porque o SEMI é uma escola técnica, né? Então, aí tem um período, né, da inscrição das escolas técnicas, aí o pai tem que escrever lá no sistema e também tem um sorteio gerado pela Secretaria de Não Educação. é a direção da escola Não, que... a Secretaria de Educação é igual o Flávio, ela faz o sorteio e depois coloca lá a listagem, né, de quem foi sorteado. É bom a Então- gente falar que hoje à noite aqui a gente está falando de duas escolas que oferecem dois tipos de oportunidades, né? Que dentro da Secretaria de Educação é possível. Nosso 76, 102, a pessoa vem, tem vaga, ela se matricula, ela recebe o ensino, a gente procura dar... Vaga, A gente tenta dar uma encaixadinha ali. Então, E para entrar no SEMI, como são ofertas diferentes, onde muita gente quer e não tem a capacidade de atender todo mundo, uma coisa é você ter um curso de línguas igual lá o do Flávio, que é aquilo, o pessoal pode prometer fundos e tudo mais, e as várias escolas particulares tem, muita escola particular que de fato é boa, mas você encontra uma escola bacana, que vai oferecer um ensino massa, você vai se dedicar, você vai falar. E tem a escola também do Lafa, que é o SEMI, que é totalmente diferente. Isso é um O ponto Lafa, importante que você o Lafa colocou. fica bem interessante frisar que o menino entra no primeiro ano, ele não só- entra no segundo, ele não entra no terceiro. Ele entra no primeiro primeiro ano. ano. E Então do tem uma quantidade, por exemplo, quantas vagas você abre por ano? 160. 160 vagas. Então, Aí olha só, é dessas 160. E a gente sabe que sempre tem um 20% são destinados né? para alunos especiais. Não, e assim, tem um funil, né? No segundo ano não tem 160. Então, e aí no segundo ano ele só pode vir de SEMI para SEMI. Semi. Mesmo o Mas curso antes não podia não, né? Antes não Agora podia. pode, Agora né? pode. Transferência entre semis. É, Né? porque antes não podia não, porque desculpa te cortar, o do Cruzeiro também Mas só que o curso é outro, né? é outro. Aí eles têm que fazer complementação, né? Mas de são poucos os disciplinas. casos, né, Rafa? são São poucos. poucos, porque é bem reduzido. Não, mas é isso que é interessante que o Lafa até reforça aí, olhando ali para a câmera, linda finha. Dizer que o menino entra na primeira Só no série primeiro. Aí e tem uma quantidade de vaga, então 160. E aí Hoje você tem quantas turmas lá? tenho 12. 12. 4 primeiro, 4 segundo e 4 terceiro. Agora vamos Mas perguntar são pro 12 Flávio, integrais, como se fosse 24 Vamos turmas, perguntar né? pro Flávio aqui. Flávio, você tem quantas turmas lá? Cara, eu acho que hoje eu tenho 320. 320 turmas, quase 6 mil estudantes. E aí você abre quantas vagas por semestre? Semestre depende da quantidade de turmas que se formam no semestre anterior. A abertura de turma é condicionada à turma que está finalizando. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas esse primeiro semestre de 2025 foram 1.200 vagas ofertadas para todos os idiomas e para os diferentes níveis de entrada, né? Porque eu tenho, diferente do Lafayette, o aluno entra no primeiro ano. Eu tenho Mas ele quando pode fazer o nivelamento lá. a pessoa fala assim, eu sou iniciante, mas para a gente iniciante não quer dizer muita coisa, porque eu tenho 3 níveis de entrada.
Eu tenho um Verbo nível... to be, Não. was, Esquece isso. here. A gente tem um nível de entrada dos alunos de 6º e 7º anos, que nós chamamos de nível 1A. Alunos de 8º e 9º, que a gente chama de nível 1C. E os alunos de ensino médio ou os adultos da comunidade que já terminaram, que é o específico, que é o que o Tom está fazendo, inclusive, que é o nível E1. Então, são 3 níveis de entradas diferentes. E aí vale ressaltar, quando fala de comunidade, comunidade não é só adulto. Comunidade é qualquer pessoa que não esteja na rede pública. Então, eu tenho comunidade que é aluno de 6º ano. Está regularmente matriculado Na escola particular. na escola particular, colégio militar, na Novo Gama, por exemplo, né, no entorno. Então, comunidade é quem não está na educação básica da Secretaria do DF. Quem não tá no nosso sistema lá. Exatamente. O EducaDF eu sei. Exatamente. Eu sei não, o Educar. Então, comunidade não é só o adulto, é qualquer pessoa fora da rede pública. Isso é interessante você falar isso, porque a gente vira e mexe e vê as pessoas, mas o CIO, não. O CIO tem essa especificidade, que é esse sorteio de vaga e tem aberto para o público. E aí deixar aqui uma dica para o pessoal, quando for se inscrever, muita gente perde a vaga por conta disso. Como eu tenho 3 níveis de entrada diferentes, às vezes a pessoa clica no nível errado para entrar. Ela é sorteada. Só que quando chega com a gente lá, pela idade, eu não posso matricular você numa turma de 6º ano. Você é adulto. Então, você é responsável pela sua inscrição. Igual lá no SEMI também, o menino que é do 2º ano, vai lá. Eu tive casa esse ano. Eu já respondo muita corregedoria, que a pessoa mas já não é entra com sorteio, denúncia. eu fui sorteado. Eu falei, não, mas no edital tá lá, tem que ser do 9º ano pro 1º, né? Então o aluno que já fez o 1º, aí participa do sorteio para entrar no 2º ano. E como é uma escola técnica, né? Então o aluno tem as disciplinas que tem que fazer. Pessoal, leia o edital, pessoal, leia o termo. Você sabe o que me surpreende mais? Pessoas formadas, letradas, que não leem o edital, que não leem o que está escrito no site, depois entram na procuradoria para mover uma ação contra a gente porque ele se sente lesado. Mas Preciso falar mais nada, né? Esse aí é fácil de derrubar, né? Porque é só mostrar lá depois. Hoje eu me senti lesado. Você se sentiu lesado hoje? Acho que Eu todo me senti mundo lesado. Você comprou a camisa, professor? Não. Ainda bem. A camisa era vendida? Não. Do 19.8? É, a 19.8. É não? Era foi dada, doado? não. Tá. Não, essa eu ganhei. Essa eu não recebi. Essa você já paga já por ela. Você hoje paga, eu paga todo mês, Melhor André. A gente nem precisa explicar o que a gente tá falando. Não, mas eu gostei do Fluminense hoje, que jogou com o time do Mamed. Foi quarta, cara. Jogou com a seleção brasileira hoje, né? Foi Time de verde e amarelo. quarta-feira. Foi quarta-feira. Hoje é quarta. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Ah, é, gente? Sextou. Não, porque eu tô abalado, gente. Eu tenho que explicar que eu estou abalado emocionalmente. Hoje é sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai tomar uma cerveja pra aliviar. Primeiro que eu não tensão. bebo, segundo que eu vou trabalhar daqui a pouco, eu trabalho no noturno também. Então, E quarta-feira também, foi aniversário do meu vice-diretor. Parabéns, Tião. Sebastião Ivaldo Canedo Portela. Ave meu Maria, parceiro, quase nome de família Meu real. parceiro que eu roubei ele do Tom. Ele era Não. professor aqui do 102. Tião aqui, ele ia botar a ciência em outro patamar. Então, exatamente. Ele parece um pouco com Tom, né? Ele era aqui do 102. Eu sempre Querendo comprar o passe dele. sempre querendo Você comprar já o passe. enamorava. Não, o eu Tião. sou fã do Tião, do trabalho. O cara é fantástico, né? Um estudioso, doutor em educação. Que delícia. Vai ganhar agora 15%. 15%. de Ô, aumento. inveja. Ô, inveja. Acho que o pessoal que tá merece assistindo o mais. podcast já sentiu que a nossa tristeza, né, dessa semana. O tal, Lafa vai até beber uma água. Bota aí lá. Não, Lafinha, serve uma água aí pra uma mim. dose aqui. Já que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Vamos brindar? Vamos fazer um brinde aqui? Bota pro Tony também. Mas vamos aqui voltar aqui no nosso assunto aqui. Dessas escolas de natureza especial que estão aqui, esses dois. E assim, trabalhei com os dois há muito tempo, né? E a gente tem até uma caminhada, uma história, muitas Com coisas certeza. interessantes. Tá Mas, Lafa, o SEMI,
o SEMI hoje, ele é tido como uma escola de ponta. Ele foi o melhor IDEB do GDF, né? Foi. E a gente Foi o melhor das escolas públicas públicas. e particulares ou só das Não, escolas? só das públicas, né? A gente tá perdendo ainda das duas militares, que a da PM não fez. Na época, nós estamos atrás do Exército e da Dom Pedro, né? Eu dei aula no Dom Pedro também. Então, já. mas nossa meta para esse ano tem um projeto lá, SEMI 7.5. Então, a gente está galgando aí, né? Tirar 7. Eu sei que é difícil, mas... Botar meu filho para estudar mais. Então, mas a gente vai, né, em busca desse perfil, né, do IDEB. E igual eu falei com o Tom, né? A gente não pensa só no SEMI, a gente pensa no geral. Então, por exemplo, o Tom, a dificuldade aqui do Tom no SAEB é conseguir fazer, né, que os alunos, né, façam a prova. Meus meninos, venham. Então, vamos fazer esse trabalho. Eu estudei aqui no 102, né? E aí eu convidei até alguns amigos, né, Tom, que estudaram comigo, André Lopes, Vaguinho. Hoje o Vaguinho aposentou com 48 anos, ó, tenente-coronel do bombeiro. Tá ali só cuidando do É jardim. uma mãe, né, esse Então, bombeiro. Então estudamos aqui, né? No 102, e aí a gente quer, né, depois vir fazer um trabalho até com os alunos aqui de ter esse pertencimento, entendeu? A gente que estudou aqui no 102, né, que esses alunos façam Olha SAEB, que legal. né? Então a gente, né, vamos marcar, já falei com Show, eles, vamos sim. vamos marcar com os meninos do terceiro ano, conversar, explicar o que é o SAEB, né, e dar importância, né, do SAEB, né, assim, para a educação pública, né? A gente, assim, está um pouco chateado aí porque não teve aumento nem nada, mas vamos fazer o nosso trabalho, né? Como assim não tivemos aumento? Não, vamos falar. Aumento de trabalho. Vamos fazer uma pergunta aqui, porque agora eu de novo fiquei abalado. Cara, a gente vê, todo mundo que a gente trouxe aqui, já é o terceiro episódio, já são a terceira dupla, e todo mundo tem aquela paixão pelo seu trabalho. Porque a gente, quando está na direção, a gente está na direção porque a gente quer estar na direção, porque a gente quer contribuir, quer fazer o melhor. A gente quer que a escola vá para frente, né? Então, assim, igual a gente estava conversando lá falando de começar, às vezes as pessoas pensam que a gente foi para a direção é porque queria fugir de sala de aula. E não é isso. E eu falo isso aí pra gente. Sala de aula, você vai lá, dá sua aula e vai embora. Acabou o seu trabalho. Acabou. Às vezes a gente chega na escola e você tem que ficar depois do seu horário, prestação de conta, corregedoria, ouvidoria. Você tem um monte de questões para resolver que te demandam tempo, te demandam paciência, te desgastam. Às vezes você vai para casa, pô, pensativo. Você vai pra casa pensando assim, pô, tem que resolver aquela situação. Não dorme Então, assim, direito. não dorme pensando. direito. Às vezes deixa em casa, pô, a mulher fica braba, o marido fica brabo, né? O seu cônjuge, sua cônjuge, seu cônjuge, sua cônjuge, né? Seu cônjuge fica chateado porque, pô, mas você vive aí no serviço, tal, mas não é, porque a gente tem uma responsabilidade e essa responsabilidade é muito grande. E aí a questão é, você já fez tudo que você queria fazer no SEMI? Não, ainda não. Né, mas se Deus quiser, esse ano, né, vamos cobrir nossa quadra, então já é... Muito né, bom, muito há bom. 10 anos que a gente vem galgando essa cobertura da quadra, entendeu? Aí, graças a Deus... Né, É inveja branca que fala, né? Cara, muita não é nem- luta. Nem isso, inveja, cara, eu acho- velho, eu fico feliz. Muita luta. mesmo, E sabe? você lembra naquele episódio que a gente fez com o Francisco? Aquele primeiro que a gente fez lá de Aham. convidado, que a gente comentou essa questão. Cara, toda escola tinha que ter uma quadra coberta. Sabe? Pô, Tom é opção de educação física. Tom, quando dava lá na escola, que dava lá meio de meio que ele ia embora, ele tava com a camisa do Rafaete vermelho, porque o sol. Agora esse tempo. Grenar. Pois é, esse tempo horrível que tá aí, que amanhece frio, seco. E o sol, pô, isso acaba com o professor. Poeira, Acaba demais. com o aluno. Quando chove, você não consegue fazer. Então, assim, a Quando cobertura tá sol da demais, quadra, não dá. a cobertura da quadra, Vamos, eu se acho Deus que tinha que quiser, ser esse ano. um compromisso. Mais um compromisso com a Não. educação é a cobertura Tem de gente que quadra. acha que é luxo, né? E não É, é luxo. não é luxo. Não é. E outra, quando
a quadra do CEMI for coberta, pô, cobriu a do CEMI, Então. a nossa já tá aqui, já é vizinho, e aí vai A espalhando. do 102 vai sair. Vai lá espalhando, também, entende? vai. Porque já fez uma, e O vai, 76 vai chamando outras para Eu a fico- existência. Ano passado, meu filho estava no CF11, veio disputar o Olingama aqui no 102. E eu vejo o esforço que vocês aqui têm de deixar tudo arrumadinho, bonitinho. Cara, mas é humanamente possível você manter esse mesmo padrão, por mais que você queira, sem a ajuda do Estado. Não tem como. Então, assim, eu acho que não é questão de... a escola está querendo ter luxo. Não. É condição de trabalho. Condição de trabalho. Você ficar numa quadra, tomando poeira o tempo inteiro, sol na cara o tempo inteiro, com, sei lá, 20 turmas por semana... Ô Flávio, o que eu gostaria de ter para os estudantes do 102, desde que era vice-diretor, eu queria resgatar a autoestima. Eu vim de uma escola que a gente, lá o banheiro que a gente tinha lá, era um mictóriozão. Era um mictório que todo mundo, a gente chegava Você lá. confunde com torneira, né? Muitas vezes já joguei meus amigos dentro, eles também me jogaram. Não, você não ouviu isso. Foi Não, outra eu era aluno adolescente. do Eu era 102. adolescente. Eu era adolescente. Bugou a Matrix. Não, eu era adolescente. Outro episódio a gente conta mais. Mas quando eu cheguei para fazer o Enem lá no Sigma, que eu vi o banheiro do Sigma, eu não acreditei quando eu entrei e vi um espelho. Coisa simples, um espelho. Eu entrei e vi um espelho. Eu falei, nossa. Aí eu fiz o Enem, fui estudar na Católica com 100% de bolsa. Né? Fiz o ProUni, fui estudar. Cheguei lá, era tudo lindo. Tudo lindo. O que eu achava? Que eu não merecia estar lá. Porque eu era pobre, vinha do Gama, meu pai, motorista de ônibus, dava o sinal, eu entrava por trás, ia lá para a Católica. E aí a gente tem hoje escolas mais bonitas, e uma das intenções que a gente sempre tenta deixar a escola bonita é para que o aluno ele tenha autoestima. Tem autoestima, porque quando ele chegar para fazer uma prova, o cara é aluno do CEMI, aluno do 76, ele chega para fazer uma prova, ele pega uma escola particular, ele vai fazer uma prova boa, porque ele já tem ali dentro dele que ele merece, que ele é capaz de fazer. Pode parecer futilidade, mas não é. Aquilo ali passa uma mensagem muito grande, tanto para quem vai fazer o ambiente. Ele é pedagógico. O ambiente, exato. Ele é confortável e acolhedor. Você pode ver assim, hoje, e a gente estava comentando isso mais cedo, pelo menos no Gama que a gente tem, todas as escolas do Gama estão reformadas. Todas as escolas do Gama estão bonitas, estão com banheiro arrumado, estão com banheiro bonito. Cantina. Tem ar-condicionado em sala, tem projetor, TV, então assim... Algumas, né? A gente tá chegando lá. Calma que a gente vai chegar lá. Vai chegar em todas. Porque a gente é muito grande, às vezes não consegue, mas a gente vai chegar lá. Mas assim, e isso é uma coisa que há 10, 15 anos não tinha. Não tinha. Antes da pandemia. A gente começou as reformas mesmo assim pra valer na época da pandemia. Foi. Até nisso a gente que é gestor trabalha. Eu lembro que a gente estava em pandemia e eu estava reformando a minha escola todinha. Enquanto todos estavam com atividade suspensa, nós trabalhamos. Piso, banheiro, cantina, sala de aula. Eu adquiri asma na pandemia por conta da reforma da escola. Então, assim, a gente trabalha e trabalha muito. E esse espaço que a gente tem aqui do podcast é pra gente mostrar o trabalho que a gente tá. E aí comover, né? No meio daquela, uma emenda pra escola. Mande uma emenda para Mande minha uma emenda escola. pra minha escola. Momento emenda. Momento emenda. Quem Emenda. sabe gerir muito bem emenda é a CTM. Adriana. Beijo, Adriana. Adriana, aquele beijo. Eu Eu tenho fui. que ir amanhã aí, Adriana. Eu acho que um Amanhã episódio do sai, podcast de diretores com a segunda-feira tu vai CTM aqui. Não, mas a gente combinou com ela me falou, é. eu fui lá, ela me falou que ela vai vir fazer A aqui. gente Maravilha. fez uma reuniãozinha aqui na semana passada, ela gostou do espaço, disse que quer um... Não. E a gente vai abrir esse espaço para ela explicar Com a certeza. função dela. Puxar um gancho que o Tom falou. Tom falou que foi fazer prova no Sigma, né? Foi. Eu saí do Sigma para entrar na Secretaria de Educação. Então eu vi essa realidade, né? Saí de uma escola bem aparelhada e eu caí numa escola que não tinha tanta estrutura. Então isso me chocou bastante, de ver essa realidade de como a escola pública precisava
de gente para trabalhar, precisava de que o Estado olhasse com mais carinho. Então, parte do que eu faço hoje no CIL é por conta disso. De ter esse choque de realidade de sair do maior IDEB do DF, da maior escola, com o maior salário, com a maior mensalidade, e chegar numa escola de periferia, na época que eu entrei, e ver que o aluno ia para lá só para comer. Então, o choque de realidade de um dia para o outro foi muito grande. Então, quando eu tive essa percepção que eu poderia melhorar a qualidade de vida dos meus alunos, então eu melhoro a escola para melhorar a qualidade de vida dos alunos. Por quê? Porque a qualidade de vida começa com a educação. Então, se você tem uma sala bem arrumada, bem estruturada, uma escola limpa e organizada, isso já melhora o ambiente, isso já melhora o ambiente, já melhora o pedagógico, né? Então, você que pensa que, a gente estava conversando lá fora, né? Você que pensa que vai querer se candidatar para ser diretor só para sair da sala de aula, você não sabe a furada que você está se continue metendo. na sala de aula. Continue na sala de aula. Porque o buraco é mais embaixo, né? É amor, né? Então, assim, faço porque eu gosto, né? Faço porque me dedico porque eu gosto. E o Centro de Línguas hoje do Gama, ele é referência entre os outros CIUs, justamente pela dedicação. São quantos? Hoje nós somos em 17. 17 CIUs. Até 2015, se eu não me engano, nós não tínhamos toda essa ampliação. Depois foi ampliando mais. São quantos semis lá? São 4. 4 semis. 4 semis, aí só que o Estela dos Querubins tirou o nome do semi, porque ele já vinha com o nome dele lá de Planaltina, né? Que já vinha Estela dos Querubins, né? Aí virou semi, só que aí ele pediu, né? Fez um documento para não ficar... Ele tem um técnico, né? Ele é um semi, só que chama Estela dos Querubins. Aí tem um semi do Cruzeiro e tem um semi Taguatinga. Qual que é o do Taguatinga? Ficou onde? Lá na... Diz que é lá na... Como é que é? Na Tailândia, né? Taguatinga que você já no final. É lá... Não se sabe, não se sabe. Lá pra tu ter ideia, é Taguatinga, mas é dentro de Ceilândia. Né? Eu não sei qual é a quadra lá. Era o antigo 77 lá de Taguatinga. Lafa, pede aí uma emenda. Então, aí, ó, mande uma emenda pro SEMI. A gente tá... lá no SEMI a gente não tem um auditório, né? Mas a gente também não tem auditório. Mas eu tô pensando, meu refeitório lá, né, transformar no espaço multiuso, um auditório. Aí eu tô precisando dessa emenda, né, senhor deputado. Mas lá, eu pedi... Deputada, né? O que você vai fazer com esse auditório quando você tiver então, aí vai Abre seu coração então, aí. vai ser um espaço multiuso. Eu tenho vários projetos, né? Então, eu pedi a quadra coberta, só cortando um Lafa, por causa disso. Eu também não tenho auditório. E se eu fizer uma quadra coberta, então eu consigo fazer as atividades lá. Ó, eu já trouxe aluno, botei 15 ônibus aqui, Joviana, aquele abraço, pra vir aqui pra fazer uma apresentação 2015. Foi um pouco? Foi 2015. Pra fazer uma apresentação aqui. Eu uso o auditório do Macário, eu já fui utilizar o auditório do 103. E aí, quando você tem um auditório, uma quadra coberta, a gente precisa do auditório. Você viu o auditório do Silg? O auditório do Silg é a coisa mais linda. Ficou filé. Qual os seus bem-vindos? Você já fez tudo que você queria no Silg? Não, ainda não. Então, tenho sonhos, mas eu preciso de dinheiro. Olha pra lá, pra Momento emenda. Bom, eu tenho uma quadra que ela não é utilizada porque a gente não tem educação física. Então, o projeto inicial não é só a cobertura, mas é fazer um espaço multiuso, porque nós temos nossas formaturas. Então, a gente sempre tem que locar SESC ou outro lugar. E por que eu não posso fazer a formatura dos meus alunos dentro da minha própria escola? Muito bom. Então, muito bom. Você, deputado, que queira patrocinar o espaço multiuso, está convidado a conhecer o CIL, porque o auditório do CIL Gama é utilizado pela saúde e pela educação e pela segurança. Nós sempre locamos o auditório. Locamos não, né? Senão, emprestamos. Fazemos a cessão do espaço público. Falar emprestar, o povo vai dizer que eu estou ganhando dinheiro. A gente faz a cessão do espaço público do CIL
do auditório é bastante utilizado, mas o espaço para uma formatura é muito pequeno. A gente faz sessão para formatura, inclusive de escola clássica. Tem escola clássica que usa para fazer formatura lá, que para eles comportam, mas para a gente não. Então eu tenho que ir para o SESC. Imagine, 6 mil alunos, quantos formam por ano? Por semestre, cara, formatura. por semestre. Por semestre. Por semestre gira em torno aí de 400, 500 alunos. É muita coisa. E eu só posso fazer uma formatura para 110, 120. Então muita gente que quer formar, fazer o evento, né, não consegue. Então a gente queria transformar aquele estacionamento que hoje a quadra que hoje é usado para estacionamento, a gente queria um espaço multiuso para poder fazer a formatura para essa quantidade de pessoas. A gente recebe nossos amigos diretores aqui. Uma coisa que toda vez eu penso é como a educação pública pode dar certo. Com certeza. Como a educação pública Só não enxerga quem não tá quer. na mão de A boas gente transforma, pessoas, sabe? para ter uma ideia, lá, esse ano eu tenho um Grêmio estudantil forte, então um abraço aí para meus alunos do Grêmio, né, que foram fantásticos. Para ter uma ideia, antes da greve, eles fizeram a primeira noite de jogos do CEMI. Para ter uma ideia, foram 210 meninos. Então começou 6 horas da tarde de uma sexta-feira e foi até 10 horas da manhã de um sábado. Quem estava acompanhando isso? O Lafayette. O Lafayette, diretor. Ganhou adicional noturno. Mas não teve. Foi por amor, contratempo, professor, que você foi estava por lá? amor. Ah, tá. Então não teve um contratempo, entendeu? Os meninos, eles mesmos, né, arrumaram uns radinhos, né? Eles mesmos faziam a ronda, Se entendeu? organizaram. Se organizaram. Nossa, E quando, teve uma hora que 3 horas Isso é da manhã. consciência de classe, gente. Então, 3 horas da manhã eu tava lá, chega o olho assim, aí os alunos lá, deita ali um pouco na sala dos professores, qualquer coisinha. Tinha perdido. Não, aí. Nossa, eu fiquei imaginando... Até os nossos alunos eu têm fiquei- consciência eu de fiquei classe, né, imaginando um gente? pique-esconde Impressionante. aqui no 102. Não ia achar o povo nunca. Mas eu já brinquei de pique-esconde aqui no 102, no eu- tempo da rádio. Não! Nós fizemos uma rádio aqui quando eu estudava, aí era uma feira de ciência. Aí a gente, para montar a rádio, teve que ficar aqui a noite inteira. Aí nossa turma, rapaz, aí passamos a noite aqui no 102, brincando. Ó, eu Ficaram dava pique-esconde? aula lá, era quase isso, na penúltima sala, lá do último corredor. Aí dava um intervalo, pegava, fechava a sala, pô, vou ao banheiro, tomar água, tomar um café, comer alguma coisa. Aí você vem, você encontra com um, com o outro no corredor e conversa. Quando eu botava o pé na sala dos professores, batia o sinal pra voltar. E isso era quase todo o dia. E aqui dá pra fazer um pique-esconde. Dá pra fazer um pique-esconde infinito. Pessoal, vamos lá. Agora é a hora do famoso bate-bola. Pra descontrair, pra gente encaminhar aí pro final. Vamos começar. Ô Lafayette, me fala aí um filme. Um filme. Rapaz, eu sou daqueles bem antigos, assim, que gostam. Um filme que toda vez eu vejo, né, trocentas vezes, é Forrest Gump. Cara, esse O filme contador é de muito história. Qual que é a pronúncia aí, Lafa? Forrest Gump. Gump. Aí, meu aluno. É igual Star Wars. Star Wars. Harry Potter. Você assistiu o Forrest Gump, você gostou. Eu amei, Você eu vai já ler, assisti. você vai ler o livro. Cara, quando eu li o livro do Forrest Gump, eu ri, lembro que eu via no ônibus. Que emoção. É. Que emoção. O Tião, quando a gente entrevistou ele, ele falou que o livro era o PPP. Não, mas aí eu nunca vou. me esqueço Nosso disso. livro de cabeceira. Sério? Mas, É o cara, eu tava PPP, mas sendo. agora você vai Tayane, ó, a trocar gente pelo nem. A gente pelo Forrest Gump. nem agradeceu, Tayane, eu entreguei o PPP, tá? Porque eu tava muito assim. Mas eu lembrei do Forrest Gump, por quê? Eu vinha no ônibus lendo Forrest Gump. E aí você começa a rir, porque o Forrest é muito engraçado. E ele passa por várias situações que não aparecem no filme, porque senão o filme era muito grande. Muito maior. E o povo devia olhar pra mim assim, ó, esse moleque é doido. E eu fiquei tão assim fissurado, às vezes, que você é estudante, você vem em pé, né? Aí você dá um jeito de botar a mochila pra fazer o contrapeso, passar o braço aqui. É o cara que é da física. E você vinha aqui consegue arrumar lendo, tudo isso, né? e aí vai passar a página, e você passava a página. Cara, esse foi um dos livros que eu mais li. Ele e a morte de Quincas Berro d'Água. Também eu Achei que nem você- falei, eu falei Achei o que você ia PPP, falar A né? Hora da Estrela. Não, Clarice não. Lispector. A morte é a morte. Qual que é o nome do filme aí? Que ele... A pronúncia? De quem? Forrest Não vou. Forrest Gump. Forrest O Gump. pessoal fica Horas. brincando com essas coisas. Ah, porque é professor de inglês, é enjoado. Não, é o costume.
Mas como é que é o E nome? você sabia que o ator original não ia ser... Tom Hanks? Era pra ser o John Travolta? Ah, é? Nossa, ele ia ter se dado bem, hein? Eu acho que não, eu acho que Se ele pior. ele tivesse... John Travolta, pra mim, é o Tony Maneiro dos embalos de sábado à noite. Você falou de PPP, quero mandar um abraço aqui pra... Você tem que a entregar galera PPP, da cara? Unieb. Não, quero mandar um abraço especial pra Camila, minha vice-diretora. Você tem que entregar PPP? Não, Você a tem que- Camila fez tudo isso. E ela, a Rafaela e a Denise, que são as nossas supervisoras. Então, sem essas mulheres na Não, minha eu também, vida... então, eu quero mandar também pra minha equipe lá do CEMI. Por né? favor, Né? gente. Então, Vocês estão... porque lá a gente fala Olha família essa. CEMI, entendeu? Porque sem meus coordenadores... Você tem sem quantos meu- coordenadores, Lafa? Eu tenho 7. Olha aí. Meu sonho. Não, esse ano diminuiu, 6. Meu sonho. Eu tenho Aí- 5. Eu tenho Mas aí é tipo assim, igual a natureza especial, tem tudo, É. né? MTI, né? Então meus coordenadores são fantásticos, minha Se supervisora. tem é Eu- porque precisa. eu- Eu vi posso isso, nem fazer se um fala. parênteses aqui na sua fala? E aí vai uma crítica construtiva à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Depois Federal. a gente vai fazer uma crítica destrutiva para um certo... pra um É, certo... quando vocês vão fazer portaria, vocês têm que ouvir os diretores. Não adianta vocês ficarem lá fazendo portaria sem entender como é que funciona a escola. Posso fazer um parênteses do parênteses? Não, mas deixa eu só concluir. Porque assim, poxa, eu tenho 2 escolas de natureza especial. Eu tenho uma natureza especial porque eu tenho ensino prefeito. fundamental 1, eu tenho socioeducação e eu tenho ensino médio. Então, poxa, não adianta você nivelar, por exemplo, o Tom. O Tom tem só ensino médio, 6 coordenadores. 6 coordenadores atende o Tom? Podia ter 8. É, Mas ele tem 6 coordenadores voltados para uma situação que é o ensino médio. Era só esse adendo. Quando forem fazer portaria, faça uma chama reunião com a gente. gente, escuta a É gente. porque a portaria É. você tem um período para dar suas opiniões. Mas você já né? deu opinião. E você é nunca- escutado? Não, nunca colou. Então, não cola essa estratégia de falar assim, não, dê a sua opinião para fazer a portaria pro ano que vem. A gente morre de falar, morre de escrever e tudo que você, o tempo que você gasta escrevendo é jogado por terra. Ninguém te escuta. Go for it. E é aquela mas questão, lá o né? pessoal me escuta. É aquela questão, natureza especial, a escola de natureza especial, ela sempre fica à margem. O documento vem para a rede como um todo e você se vira para se adaptar. Pra se adaptar. E aí, se der certo, você fez sua obrigação, se der errado, você responde. Você conseguiu se fazer ouvido. Com certeza. Então a gente já sabe. Na próxima a gente Colar vai no colar no Lafayette. Lafayette e vai falar para ele o que a gente Um está filme. precisando. Um filme, A Lista de Schindler. Nossa. Pesado, pesado. Pesou o clima agora aqui, A ficou lista tudo de em preto e Schindler. branco. Eu pensei, Só o Lafayette que continuou de grenar. eu pensei que você ia falar homem com H. Homem com H. Cara, eu adorei. Olha, fica, Oh, eu gostei. fica eu gostei, a dica. velho, desse Hoje é filme. sexta-feira, né? Quem for Cara, sextar velho, em que casa filme tal, massa. assista Homem com H. Cara, o Não, eu filme gostei. é muito bom. É eu muito gostei. bom. Eu assisti. Bicho, Jesuíta Você assistiu? Barbosa, o cara Assisti. encarnou Não, ele assim o Ney Mato Muito Grosso. bom. Muito bom. Então, pra não ficar pesado, o Alda Compadecida. É. O 2? O 2 eu não gostei. Eu não assisti o 2 ainda não. primeiro. É, O primeiro. assista O o clássico. primeiro, o O clássico. clássico Só sei que foi Alliance. assim. Melhorou? mas eu Melhorou? gostei. É. Não, Não, mas a lista de os dois Schindler. foram ótimos. A lista de Schindler é um ótimo Os dois filme, Eu são sou cara. um cara É. romântico, eu vou lá numa linda mulher. Ah, Só filme da década de 90 hoje, então, né? Foi, calma aí, não, com exceção do Homem com Homem com H. H. Você mandou o primeiro lá, o Forrest Gump. Go E- Forest. Aí que aí também a A lista Lista de de Schindler, Uma Linda Mulher É. e o Alto da Compadecida. E o Homem com H. Tudo da década de 90. Gente, eu não tô ganhando nada pra falar do Pra Homem fazer com H, propaganda, mas né? o filme é muito já tá bom. na Sexta- Netflix, é, né? gente, sexta-feira Na Globo, hoje- na na Globo, Net- na- Ah, é na Netflix, é. Não é no Muito Gato Net, bom, não, na velho, Netflix. muito bom. Muito bom. Deixa eu te fazer um parênteses. Eu estudei no Elefante Branco, e lá no mesmo prédio tem um CIL, o CIL do plano. E aí era uma porta, no final do corredor, tinha uma porta que dava acesso ao CIL. Os caras esqueceram essa porta aberta. E aí eu fui dar um rolé lá no CIL. Conhecendo E o tava Tião. rolando, cara, sessão de cinema. Adivinha qual foi o filme que eu assisti em inglês? Na época eu entendi inglês. Gremlins 2, cara.
época. E tinha Você tá falando cineminha. em 85. Não, é porque eles... era antigo. Não era antigo, eu não sou velho e tal. O filme que Mas é porque é inglês, Cio não de tem aquela Brasília sessão. era na Tem a sessão da sessão. tarde. Não, tem a sessão dos filmes. Não sei se ainda. Não, mas lá no Cio lá, tinha a sessão de filme em inglês. Então tinha o cinema. Os professores normalmente falam, E aí idioma. eles passavam toda semana o filme. Cara, e aí eu decorei qual era o dia da semana, onde é que ficava a porta. Eu tinha uns 3 filmes lá, Que velho. massa, velho. Cio de Brasília, que a gente chama de Ó, Cio, vocês né? ficam falando só porque eu jogava meus amigos no mictório, mas o Tião matava a aula, ia lá pro Silvio assistir filme. Mas pelo Mas menos era cultural. Não, eu tenho que me cultural. explicar. Eu tava botando meu inglês em prática. Ó, o Cio Gama tá completando esse ano 39 anos e o Cio 1, que você entrava lá sem ser convidado, tá completando 50 anos Pô, agora em quero 2025. bolo. Queremos. Vamos programar pro ano que vem uma festa de 40 anos pro Cio Gama. Com certeza. Você vai chamar a gente? Já tá o recado feito aí. Você vai chamar a gente? Todos os Depois gestores eu do tenho uma Gama estarão proposta aí pra convidados. você, então vai ser bom demais. A gente vai pensar. Nem falei isso com minha equipe ainda, mas eu já tô... Mas vai ser. Não, Pensando mas alguma depois coisa de pro ano que hoje, vem. duas, você Já vai tô chegar pensando- assim, Flávio, vamos começar a pensar aí. Pô, você quer me lascar. Já tô pensando até nos patrocinadores. Olha aí. Que a gente pode fazer um negócio. Certeza absoluta que meu amigo Renato não vai se negar. Não vai, nem a Adriana da CTM. Muito menos. Nem o Sandro que tá te Sandro. devendo orçamento. Cara, o Sandro... Vai ser boa essa o festa, filho hein? do Sandro... vou explicar a história do Sandro. O Sandro ia fazer um orçamento pra mim. O Sandro é meu filho, você sabe, né? Né? O Sandro ia fazer um orçamento pra mim, mas parece que a mulher ia ganhar neném. Parece que o neném já tem 3 anos e o orçamento não chegou ainda. O B. O B? Bernardo. Bernardo. Pois bem, então vamos lá. Lafayette, diga aí, fale sua mensagem, deixa a mensagem. Parabéns, em primeiro lugar. Que trajetória marcante, tá aí há 32 anos, no CEMI, há 10 como Tu diretor. vai aposentar quando, Lafinha? Rapaz, daqui 2 anos eu posso, né? Mas Poder não é querer. Ou seja, se ele está vislumbrando que ele pode ficar mais tempo, é porque ele ama. eu gosto. Tá Então, massa, eu ama. gosto do que eu faço, gosto. E o CEMI lá, gente, a gente tá. Eu falo assim, né? Tá até voltando ontem da reunião lá com o Francisco, lá do 7-8, aí a gente conversando sobre escola, e eu falei que, né, é uma questão assim do CEMI também, que a gente tá no céu, por exemplo. Eu tenho, a maioria, acho que de vocês de contrato temporário, tem o quê? 40%, 50% de professores, né? Então eu tenho 20%, né, por cento. Então eu tenho professores lá, agora que vai aumentar porque os professores vão aposentar, entendeu? Mas eu tenho um professor lá do CEMI que está lá desde a criação do CEMI, entendeu? Então eu tenho um pessoal, né, que veste a Jonas camisa. foi meu professor, viu? Então, o Jonas, Eu trabalhei com o Jonas Trabalhamos também. com ele. Trabalhamos Jonas Pessoa. o velho. Jonas Pessoa lá no Seban Não, também. e aí o Jonas, ele toda vez que ele vai. Vai Jonas, aposentar esse abraço, ano. o Jonas, meu toda amigo. vez que ele vai lançar o livro, ele me manda uma mensagem. Vou levar os livros aí pra você comprar pra biblioteca. Eu, beleza, Jonas. E aí, esses dias ele ficou bravo comigo. Acho que ele mandou uma mensagem. Cara, eu sou ruim de Instagram, eu sou ruim de WhatsApp. Aí ele, poxa, não vai me responder. Eu falei, pô, Jonas, agora que eu tô vendo, velho, correria. Jonas, aquele abraço. A gente trabalhou com o Jonas lá Trabalhamos lá no Compacto. E lá no E Seban. fomos professor lá no Sebando, que hoje é prefeito de Valparaíso. O Marcos né? Vinícius Vinícius foi nosso aluno no Seban. Olha só. Então, ele foi meu aluno desde a 7ª série até o 3º ano do ensino médio. Dei aula pra ele no ensino médio. Então, e hoje Rapaz, é o prefeito. Jonas tem muita história. O Jonas é um contador de contador de Por isso que ele é escritor. Tu conhece o Jonas? Não conheço ainda. Cara, Mas Jonas tem Pessoa. privilégio. Ele é um conhecer. contador de histórias. É o nosso Forrest Gump É o do nosso Forrest Gama. Gump. Olha aí. O E Lafayette não vai bebe, chamar, né, vai velho? chamar a E gente ele não pra, bebe. pra tomar um café lá. Com certeza. Só no auditório, multiuso. Depois que receber a emenda e transformar lá tudo. Senhores deputados, escutem Não, mas esse olha podcast só. de hoje, sexta-feira. E aí a questão não é só o deputado. Eu acho que o governo também pode investir. Não, mas a gente também tem que agradecer também aos deputados que já mandaram emenda. Não, mas a né? gente Então, agradece todos os Todo episódios dia. aos deputados. Inclusive- E pedimos mais mais. emendas, eu né? quero Graças a agradecer Deus as por suas emendas vidas. que veio do Capital, CEMI. principalmente.
né? Então, Mas fala lá, você estava falando dos seus professores, da sua equipe. então eu tenho só a agradecer, né, eles vestem mesmo a camisa, né, da escola, né? Então a gente está com esse projeto do CEMI 7.5, né? E vamos, né, os professores também vestiram, né? Já conscientizamos, né, eu e o Tião, a gente já vem trabalhando com isso desde o ano passado, quando os meninos ainda estavam no segundo, né? Falando da importância, né, de deixar um legado, né? Então deixar esse legado, o legado do bem, entendeu? Então a gente galga isso e, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Muito bom, vamos sim, com certeza. Não tenho dúvida disso. Muito trabalho. Coração bom. Você vê que, ó, você vê no olhar do Lafayette, no jeito que ele fala, o amor que ele tem mesmo, de fato, a gratidão. Ele tem um coração grato, né? Tanto que quer continuar aí, quem sabe, né, Lafayette? Com Vai certeza. fazer os cálculos aí para ver. O futuro a que... Deus pertence, né? Então, Tá certo. Parabéns pela forma de conduzir, pela tranquilidade. Vez ou outra o pessoal tenta arrochar, né, Lafayette? As intempéries que aparecem, mas sempre tá lá. E aí, Flávio? Quer deixar aí uma crítica destrutiva? Jamais. Primeiro queria agradecer ao Tom, ao Tião pelo convite. Eu acho que é um espaço muito bacana. Eu acho que vocês têm só a crescer com isso. Depender. Então, eu vou falar até pelo Lafayette. Se depender de mim, depender dele, com certeza. pode contar com a gente que isso vai crescer bacana. A gente é uma vai crescer rede, muito, né? Então, o que for preciso de apoio, o CIO está à disposição. Queria agradecer, a gente fala de realizações, né? E a gente não realiza nada sozinho. Então, se não fosse a equipe que eu tenho hoje, que me acompanha, você tem uma mudança ali, uma mudança aqui, mas a equipe basicamente é a mesma e eu não teria realizado 10% do que eu tenho no CIO hoje se não fosse a equipe que eu tenho hoje. Camila como vice, Denise e Rafaela como supervisoras. Na minha equipe só tem eu e o coordenador Marcos Emílio de homem. O resto... E só faz o que elas mandam, né? com certeza. Sempre. Mas lá na escola tem isso. Elas que decidem. Inclusive, quando vai fazer reforma, quando é para escolher cor, pintura, fala com as meninas. Até porque se perguntarem pra mim que cor, preto e branco. Acabou. E um vermelho ali básico. Não, preto e branco. Então, assim, eu tenho muito a agradecer Ai, a equipe que eu tenho. Vocês são sensacionais. Vestem a camisa, né? Não se faz gestão sozinho, né? A gestão não é o diretor, a gestão é uma equipe de pessoas que tem o mesmo... Você pode até ter um pensamento diferente e que é normal, mas todo mundo trabalha em prol da educação, em prol... Lá no início você falou que o aluno tem que se dedicar, aprender o idioma. E tem gente que acha que é só entrar na escola que o idioma vai aparecer, né? E a nossa equipe ela tem esse foco de colocar na cabeça do estudante que o idioma é mais uma ferramenta para abrir portas para o mundo. A gente tem alunos hoje que... hoje vai ter o Pontes para o Mundo. Eu nem quero comentar sobre isso não, porque aí vai dar polêmica. Aí os vai dar alunos polêmica. lá do CEMI. Então, assim, eu sou muito feliz pela equipe que eu tenho, né? Pelo que foi feito nesses últimos 5 anos e meio, desde 2020, desde 2 de janeiro de 2020. Agradecer ao Valme, que foi meu primeiro vice-diretor, que assumiu a do CIO Riacho Fundo 2. Agradecer ao meu segundo vice-diretor, que foi o Rogério, que hoje trabalha com o Tom aqui. A gente não pôde concorrer porque eu não tinha 3 anos de sala de aula à época da eleição ainda, porque desde que eu entrei na secretaria, eu só fiquei 1 ano em sala de aula e o resto foi só coordenação e direção. Então não podia concorrer com ele, que é da carreira assistência. E aí a Camila aceitou o convite e a gente está aí há 1 ano e meio e para mim não tem equipe melhor. E as coisas são do jeito que elas têm que ser, né? Se você trabalhar e acreditar e se dedicar, as coisas vão acontecendo, né? Nosso trabalho não é individual, porque a gente precisa de alguém para estar... De alguém, né? De pessoas do grupo para estar nos auxiliando. Eu costumo falar, quer fazer um trabalho individual? Capina um lote. Não, capina não, bicho. Eu fiz isso no final de semana. Agora? Pô, passei o feriado capinando lote lá em casa. Tô todo quebrado. Eu tô velho pra isso, velho. Não dou conta mais. Pô, nem fala. Não existe. Por mais que o professor seja sozinho dentro de sala de aula, é ele o universo dele,
não existe trabalho sozinho, porque Com ele precisa certeza. da coordenação, Precisa de ele uma precisa equipe, né? da Então, supervisão para dar o apoio, para dar o suporte. Então, É. ninguém trabalha sozinho. Você que chegou até aqui, você gostou do episódio, você está aqui até agora, não é possível que você não vai deixar um like, se inscrever no canal, seguir as redes sociais dos Não vai nossos amigos. compartilhar. Né? Tem o Instagram do Semi, tem o Instagram do Silgama 76, 102. Se você quiser saber melhor como que atuam essas escolas, como que elas trabalham, segue a gente nas redes sociais para ver os projetos, para saber o que está rolando ali no dia a dia, tá certo? Pessoal, eu quero agradecer a vocês dois, agradeço Sebastião, nosso diretor capinador. Você vê como os diretores se entregam de coração. Faz um desafio pro Tião. Quando é que você vai tirar a barba? Gente, questão polêmica. E aí, será? Eu já não consigo me ver mais sem barba, cara. Porque eu conheci o Tião magro, com cabelo e sem barba. E bonito. Hoje só sobrou o bonito. Não, nem isso. Não sobrou o cabelo, não sobrou a magreza, não sobrou Karen, nada. minha amiga Karen, você é uma guerreira. Não, e aí, ó, é igual o Lafa, a gente trabalhou também junto, a gente era magrinho naquela época. O Flávio, a gente também. Não, o Flávio era mais gordinho. Eu fui o contrário, eu emagreci. Mas, cara, prazer ter vocês aqui, foi a muito gente só bom. tem que agradecer o espaço, né? A gente mostrou um pouco da escola de vocês, ser justo, né? já que eu comecei a citar nomes, eu vou terminar, porque senão vão brigar comigo depois. Isso é perigoso, essa questão de citar E eu sou nomes. ruim de nomes. Assim, no meu dia a dia. Eu já chamei minha mulher de Não pode. Aí é. já chamei Cuidado. minha esposa de Fernanda. Graças a Deus que Fernanda é minha irmã. Cara, isso dá uma... Nossa, isso dá um Já BO chamei tão minha esposa grande. de Maria Clara. Mas graças a Deus Maria Clara é minha sua filha. Então, eu me livrei dessa. Então, mandar um beijão aqui pra Nice, minha chefe de secretaria. Sueli, supervisora administrativa. Márcia, supervisora administrativa. Aí vem supervisão pedagógica. Denise e Rafaela, que eu já citei. Camila, que é minha vice. E os meus coordenadores, né? Que eu tenho o Marcos Emílio, de espanhol. Eu tenho a Fran, que é do noturno. Aí eu tenho o Veriane, que é do japonês, que é a nossa coordenadora do coração, porque não tem mais um para colocar para o japonês. A Denise, que é do inglês, ou seja, a Denise é coordenadora e supervisora. Olha o tanto que essa mulher trabalha. Aí trabalha, hein? E a Alessandra, que é a nossa coordenadora do francês. Então, Que massa. para não esquecer ninguém, Marcos Emílio, Não. beijo para você também. Manda seus beijos aí. Então você me mandou. Eu me perdi aqui na quantidade das línguas. Quantas línguas tem lá? Inglês, francês, japonês, espanhol e a linguagem do amor. Então, vou muito mandar Manda seus beijos aí, Vou mandar um Rafael. beijo Manda aí, pra minha Rafa. equipe todinha também, ó. Sebastião, meu vice, né? Que eu amo né, um cara Ô, fantástico. Flavinho. Eu amo. Claro. Não, ele mora aqui, a Flávia sabe, né? Da parceria. Né? Então a Fatinha, minha chefe de secretaria. A Francisca, minha supervisora pedagógica. Né? O Márcio, meu futuro supervisor administrativo, que se Deus quiser, semana que vem vai sair Vai dar certo. a nomeação Vai dar dele. bom. Ana Paula, dá a canetada aí, Ana E Paula. meus coordenadores, né? Natan, Getúlio, Valéria, Adriano, Edileuza e Michael. Getúlio começou lá no 76. Começou Jeta, meio escolar lá no Jeta. 76. Você que gostou desse episódio, dá seu like, compartilha, deixa nos comentários. Aí você deixa quem você acha que está faltando vir aqui representar os nossos diretores. Você quer que o Sebastião tire a barba para o próximo episódio? Eita! Você quer deixar uma crítica destrutiva vinda do fundo do seu coração? Tudo isso e muito mais aqui no podcast dos diretores. Um abraço e até a obrigado, próxima. até a próxima. Até Obrigado a próxima. vocês dois. Valeu, ó. valeu. Valeu, Enio! A gente conheceu Valeu, vocês Enio. um Valeu, pouco. Enio, aquele abraço.